Olá, amados! Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que se encontra em Juízes 6. A Bíblia fala que o povo de Israel estava sofrendo pelas mãos dos midianitas há 7 anos. Israel trabalhava nas suas terras, trabalhava com seus gados, suas ovelhas, e no momento de colher o fruto do seu trabalho, vinha o povo midianita como gafanhoto, era multidão, e tomava todos os bens de Israel, tomava todos os frutos do trabalho de Israel, e acabava ali com os mantimentos do povo de Deus. E o povo se entristeceu muito há 7 anos nessa situação. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante, uma situação que você trabalha, que você dá o seu melhor, que você semeia, que você faz o seu melhor. E no momento de você se beneficiar daquilo que você semeou, vem os midianitas e leva a tua alegria, leva a tua paz, leva o mantimento. Glória a Deus. Talvez você seja uma mãe, seja um pai que semeou tantas coisas boas, tantos ensinamentos bons na vida do teu filho, na vida da tua filha, mas veio os midianitas e não deixou que aqueles ensinamentos se tivesse consistência na vida e no coração dos teus filhos. Talvez você fez a sua parte do jeito que deveria fazer, mas não conseguiu se beneficiar do trabalho das tuas mãos. Então é para você que eu deixo essa meditação da palavra de Deus, é para o teu coração que eu quero me direcionar. O povo de Israel, eles clamaram ao Senhor, porque eles não aguentavam mais, passar 7 anos nessa situação. Eles clamaram ao Deus de Israel, e Deus ouviu e enviou um profeta. E o profeta lembrou que Deus era o mesmo Deus que tirou eles da casa da servidão do Egito, e Deus iria dar vitória. E Deus escolheu alguém para que pudesse livrar Israel das mãos dos midianitas. E esse alguém foi Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, Lagar é lugar de pisar uva. Lagar é tipo uma escavação na rocha, Um lugar fundo, um lugar baixo, um lugar escondido. O lugar ideal para malhar trigo era a eira. A eira é um lugar alto, um lugar plano, um lugar aberto, um lugar visível. Porque quando eles levantavam o trigo, o vento soprava e ajudava a tirar todas as impurezas do trigo. Então o local ideal era a eira. Mas Gideão não poderia trabalhar com o trigo na eira por causa dos midianitas, porque a eira era visível. Então os midianitas iriam ver, iriam lá, iriam arrancar todo o fruto, das mãos de Gideão. Então ele usou uma estratégia. Ele foi malhar trigo num lugar escondido, num lagar, no lugar onde pisa as uvas, num lugar onde não chamava a atenção dos midianitas, porque muito provavelmente não era época de uvas, Então ele poderia usar ali o lagar com mais facilidade, mais tranquilidade para malhar os trigos. Deus conta também com pessoas que usem estratégias boas para continuar fazendo o que é bom, mesmo que não possa usar os recursos ideais. O lagar não era ideal para malhar trigo, mas Gideão não poderia deixar a sua família morrer de fome. Gideão não poderia deixar a sua família sem mantimento. Então, já que ele não podia malhar o trigo no lugar ideal, então ele foi malhar o trigo no lagar. O importante é ter mantimento. Gideão desceu para o lagar para malhar trigo, e ali no lagar ele teve uma visitação. Um anjo do Senhor foi visitar Gideão ali naquela ocasião. E o anjo falou: homem valoroso, Deus é contigo. E Deus te encontra hoje, querido. Deus te encontra hoje, querida, e fala para você: mulher valorosa, Deus é contigo.
homem valoroso, Deus é contigo. E Gideão logo falou, mas se Deus é comigo, e por quê? Se Deus é comigo, se Deus é com o meu povo, por que Deus está deixando acontecer tantas coisas conosco, está nos deixando nessa aflição? E o anjo falou, vai nessa tua força, Deus vai te dar vitória. E eu quero te encorajar hoje, querido, querida, vai nessa tua força, porque Deus ele vai te dar vitória, aleluia, você não está sozinha. Você olha para um lado, olha para outro e vê que não é aquilo, não é o ideal. Você está fazendo, você está trabalhando, mas você não consegue se beneficiar do trabalho da tua mão. Como é para você se beneficiar? Porque o inimigo rouba a tua colheita, querido. Aleluia! Deus te encontra através desse vídeo e diz, seja forte. E diz, siga em frente, vai nessa tua força, né? Se você não desistiu até agora, você continue fazendo, não espere o momento ideal, não espere o lugar ideal, mas continue trabalhando naquilo que é certo. Vai nessa tua força, amado, vai nessa tua força, amada, porque Deus, Ele te garante a vitória. Algo muito importante que você não deve levar nessa tua luta em destruir os midianitas é o medo e a covardia. Porque Deus falou para Gideão, na seleção dos homens que iria com Gideão para guerrear contra os midianitas, diga aos medrosos, né, e aos covardes, diga aos medrosos e os covardes que voltem. Então o medo e a covardia não agradam ao coração de Deus. O medo e a covardia não deixa Deus direcionar a tua vida, não deixa Deus ser o Deus, o Senhor da guerra. Esses sentimentos são provenientes da dúvida. E Deus não se agrada da dúvida. A dúvida é como a onda do mar, vai e volta, não tem significado, não tem resultado, não tem crescimento, vai e volta para o mesmo lugar. Então tira o medo, tira a covardia, confia em Deus, Deus é contigo, Ele é o Senhor da tua guerra, aleluia, Ele é o Senhor, Ele segura nas tuas mãos, querido, Ele segura nas tuas mãos para que tu possa vencer essa batalha contra os midianitas, aleluia. Então muitos voltaram ali, né, naquela ocasião, os medrosos e os covardes voltaram, e depois teve uma outra seleção. Deus mandou Gideão observar quem ia beber água, né, no rio, quem ia beber água como um cão, lambendo a água com a língua, ou aquele que iria se ajoelhar e pegar a água com a mão e levar à boca. E isso pode significar, amados, a nossa postura, né? A nossa postura carnal ou uma postura espiritual. Ali assemelharam aquela postura como uma de cão, né? Como aqueles que andam ou vivem como um cão, e podemos colocar um significado nisso, em cima disso, como se fosse a carne, aqueles que andam pela carne, aqueles que andam na carnalidade, né? E aqueles que são educados, aqueles que descem de joelho para beber a água, como aqueles que vivem uma vida de oração, vivem uma vida de renúncia, vivem uma vida santa diante de Deus, busca viver uma vida santa diante do Senhor. Então, mais um segredo: aqueles que agem como cão, aqueles que agem sem educação, aqueles que agem pela carnalidade, não vai conseguir estar apto para obedecer aos comandos da guerra. Iria atrapalhar, porque a guerra, você tem que entender que a guerra, ela não é a carnal, a guerra é uma guerra espiritual. Então as coisas carnais não vão ajudar você a vencer a tua guerra. E aquelas pessoas que beberam água como um cão voltaram. Gideão, eles não continuaram com Gideão. Então só ficou 300. E talvez alguém olhou e disse, mas é muito pouco, mas estamos perdendo pessoas, estamos perdendo soldados. É muito pouco 300, né?
O povo midianitas é como gafanhotos, são muitos soldados. Queridos, não se esqueça que a tua guerra, quem vai vencer é o Senhor. Então nós temos que obedecer os comandos do Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Aleluia, glorificado seja Deus. Talvez você tenha que deixar hábitos seus, coisas que você estava acostumada a fazer, mas que tem a ver com a tua carnalidade, que tem a ver com a carnalidade. E isso não é bom para que você vença a guerra. Aí Deus está mandando hoje você fazer separação daquilo que é carnal, dos hábitos que são carnais e dos hábitos espirituais. É muito importante que houvesse a seleção, porque lá no momento, né, quando eles chegassem no arraial dos midianitas, Gideão teria que dar uns comandos que todos teriam que obedecer. Gideão falou: olha, o que eu fizer, todos vão fazer, quando eles estavam em volta do arraial. E então, aqueles que eram medrosos, aqueles que eram covardes, aqueles que não tinham uma postura adequada, eles não iriam saber obedecer a Gideão, porque não é todo mundo que sabe obedecer. Então ali, naquele momento, Gideão precisava só de homens preparados, homens que sabiam obedecer. E todos eles, interessante, que eles não estavam assim bem armados, não estavam com armas adequadas para enfrentar um exército tão forte que era o exército dos midianitas. Mas eles estavam com buzinas, estavam com cântaros, e eles ficaram em volta dos midianitas, e o que Gideão fizesse, eles teriam que fazer também. Então eles tocaram a buzina, quebraram o cântaro, e o que aconteceu? Deus deu vitória. Os midianitas se assustaram e eles correram, saíram do arraial, simplesmente correram, se dispersaram. Israel foram atrás deles, e vieram outros povos também para ajudar o povo de Israel, e conseguiram matar os príncipes dos midianitas. E o Deus de Israel, ele deu vitória ao seu povo. Amém? Então, eu espero que você vença todas as suas guerras. Eu espero que nenhum midianita venha tirar proveito daquilo que é seu. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.